Amém? Vamos à leitura bíblica, gente. Efésios capítulo 1, versículo 3. Coloca no telão para mim. Efésios capítulo 1, verso 3 diz assim: Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ok? Vamos ficar só nesse texto hoje, vamos discorrer, porque a gente vai trabalhar bastante a Bíblia aqui no nosso culto de hoje, tá bom? Aqui, na verdade, quem está falando, quem é o autor dessa escritura é o apóstolo Paulo. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo que em Cristo, todos nós já recebemos o privilégio, diga comigo, privilégio de todas as bênçãos espirituais. Então, olha só. Essa parte não era para repetir não, mas tá bom, vamos lá, vamos. O apóstolo Paulo está dizendo, o apóstolo Paulo está ensinando aqui aos Efésios, à igreja de Éfeso, que todos nós cristãos, todos nós que aceitamos Jesus, que caminhamos com Cristo, nós já fomos abençoados. Abençoados com o quê? Com o privilégio de todas as bênçãos no mundo espiritual. Ou seja, ele não está dizendo aqui de uma bênção ou de duas bênçãos. Ele está dizendo que em Cristo nós já fomos abençoados, privilegiados com todas as bênçãos espirituais. Aqui, na verdade, não é uma promessa para o futuro. Ele não está dizendo que Deus vai te abençoar pro futuro, no futuro, mais adiante. Aqui ele está chamando a atenção a uma realidade para o tempo presente. Todos nós, eu e você, já fomos abençoados com toda sorte de bênção na região celestial. É para agora. É para usufruir dessa bênção hoje. Não é para daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos. É uma bênção disponível. Nós já fomos abençoados. Essa bênção já está disponível para mim e para você. E não é para usar no futuro, é para agora. Serve para agora e para o futuro também. Mas ele está dizendo que essa bênção é uma bênção para esse tempo, para o tempo presente. Então Paulo está ensinando que em Cristo nós temos acesso ao favor de Deus. O favor de Deus nada mais é do que um privilégio espiritual que somente aqueles que vivem em Cristo podem acessar. O favor de Deus é um privilégio espiritual que somente aquelas pessoas que vivem em Cristo podem acessar. Esse privilégio aqui, ele não é um privilégio apenas no ambiente físico, não é visto fisicamente. Por quê? Porque ele é de cunho espiritual. Nas regiões celestiais é que nós somos abençoados. Esse privilégio do Espírito, ele reflete aqui no mundo físico. Ou seja, esse privilégio, em suma, ele vai se resumir em, repete comigo agora, direção, paz, provisão, proteção e prosperidade. Ou seja, em Cristo nós temos a direção. Salmo 119 diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então, quem está debaixo dessa proteção, dessa direção, tem direção para a sua vida. Muitas pessoas não sabem o próximo passo da vida, não sabem o que fazer. Quantas pessoas me procuram e falam assim, pastor, estou perdido, estou perdida. Me formei, não sei agora que direção vou seguir, né, na vida profissional, no casamento. As pessoas, elas andam muito perdidas. A Bíblia diz, Salmo 119, que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Ou seja, essa lâmpada significa que a palavra de Deus ela vai guiando a cada passo que a gente vai dando. A palavra de Deus é luz para os nossos caminhos, ou seja, luz para definir aquilo que está por vir. Para muitos, hoje eu estava falando com o Edil. O Edil estava dizendo que o primeiro culto que ele veio aqui, ele estava tomado por uma ansiedade, uma preocupação assim excessiva. E ele disse que na primeira ministração eu falei que ansiedade é excesso de futuro. E a partir do momento que eu disse aquilo, ele entendeu. E aí eu comecei a falar sobre plantar e colher. Por quê? O nosso futuro, na verdade a gente é tomado por ansiedade por aquilo que a gente tem medo. Ou seja, aquilo que nos dá medo nos gera ansiedade. Tudo aquilo que a gente não consegue enxergar, tudo aquilo que a gente não consegue ver, tudo aquilo que a gente não consegue prever, gera ansiedade. Por quê? Porque a ansiedade nada mais é do que apontar o futuro e fazer você ficar ali, né? Como vai ser? Será que eu vou conseguir? Eu estou estudando, mas será que vai valer a pena? E você fica tomado por essa ansiedade. Excesso de futuro. Você está preso no futuro, preocupado com o seu futuro. Mas o futuro não é um bicho-papão. Fala para o crente do seu lado, o futuro não é um bicho-papão. Na verdade, o futuro é muito previsível. É muito previsível. E a Bíblia nos ensina que aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então, eu sei hoje que, com as minhas ações do presente momento, eu sei literalmente o que eu vou colher amanhã. Claro, a única maneira da gente não colher é se a morte bater na porta. A única coisa que a gente não consegue prever é o dia que a gente vai morrer, ok? Isso aí está nas mãos de Deus. Ou Jesus volta ou Ele nos leva. Então, a morte é algo que a gente não consegue controlar. Mas, tirando a morte, a gente consegue prever como vai ser o nosso futuro.
Então, de acordo com aquilo que eu planto hoje, eu sei o que eu colho amanhã. Da maneira como eu vivo a minha vida hoje, isso já aponta para o meu futuro. Então, se as escamas dos meus olhos já caíram, se eu não sou aquela pessoa que está vivendo uma vida, né, sem intenção, uma pessoa que está vivendo por viver, caminhando por caminhar, essa pessoa ela não sabe o que vai acontecer amanhã. Mas se uma pessoa sabe, literalmente, o que ela deve plantar, em cima do que ela quer colher, ela vai viver de forma intencional. Então, ela vai viver hoje, caminhar hoje, vai ser direcionada hoje pela palavra de Deus, direcionada por Deus, né, direcionada pela palavra, é o que vocês vieram fazer aqui, buscar uma direção na palavra, e vai saber exatamente o que você vai colher amanhã. Então o futuro sim é muito previsível. Eu não preciso ser profeta, vidente, cartomante, eu não preciso ser nada disso para poder definir, prever o futuro. O futuro literalmente é fruto das suas escolhas de hoje. Está entendendo isso? Vira para quem que está do seu lado e fala assim, você está entendendo? O seu futuro depende das suas escolhas de hoje. Simples assim. O que você faz hoje define quem você vai ser amanhã, o que você vai se tornar amanhã. Então olha que interessante. Quando a gente fala de bênçãos celestiais, de privilégio espiritual, dentre esses privilégios tem a direção de Deus para a tua vida. A direção de Deus é muito interessante, porque muitas vezes a gente não sabe para onde ir, a gente está perdido, e aí Deus começa a falar, o Espírito Santo começa a soprar o seu ouvido. Vai por esse caminho, meu filho, não entra nessa rua não, vai por ali. É o GPS de Deus, é o Espírito Santo te guiando os seus passos para que você não se perca no meio do caminho. Paz nada mais é do que a ausência de perturbação, né? Imagina, a pessoa trabalha o dia inteiro, chega em casa, aquela confusão do inferno. Chega em casa, gritaria, briga com a esposa, os filhos chorando, aquela briga, aquela confusão. Paz. Quando você tem o favor de Deus sobre a sua vida, você consegue deitar sua cabeça em paz, você consegue dormir, você consegue descansar. Até porque tem paz, entende sobre confiança. A Bíblia nos explica sobre confiança e diz que Deus trabalha pelos seus filhos enquanto eles dormem. Ou seja, a confiança é você deitar sua cabeça no travesseiro e conseguir dormir tranquilamente, independente dos problemas que você vai enfrentar amanhã, porque você confia no Deus que você serve e você sabe que para cada dia basta o seu mal. Então, amanhã você vai enfrentar as suas dificuldades, as suas lutas, os seus dilemas, mas confiando no Senhor. Isso é ter paz. Está entendendo até aqui? Aí o texto diz também que tudo isso vai se resumir em provisão de Deus. O que é provisão? Provisão não é Deus prometendo abundância, é Deus dizendo que não vai te faltar nada. Que não vai te faltar o que comer, que não vai te faltar o que beber e que não vai te faltar o que vestir. Ok? Comida, bebida e vestimenta. Não vai faltar. Você não vai chegar no final de ano, aquela luta, né, para comprar uma roupa para os filhos, aquela coisa, final de mês, para repor a compra. É Deus dizendo aqui, ó, se você acessou as bênçãos espirituais, as bênçãos celestiais, você tem o privilégio. Não vai faltar nada no seu celeiro, você vai ter o que comer, você vai ter o que beber, independente da dificuldade, das aflições, você vai sempre ter algo ali na sua despensa para que você possa se alimentar. Isso também tem a ver com proteção, Deus protegendo os seus filhos. Nós temos esse privilégio da proteção divina. Quem acredita em anjo da guarda aqui? Levanta a mão. Meia dúzia de pessoas. Quem não acredita, levanta a mão. Ninguém levantou a mão. E quem não quer falar comigo, levanta a mão, vai. Tem gente que acha que tem um anjo da guarda, né? A gente tem um bocado, gente. Muitos anjos. A Bíblia diz que Deus dá ordem aos anjos ao nosso favor para nos proteger. Então, às vezes o irmão fica ali, o meu anjo da guarda. Não, quantos anjos você tem? Você tem um monte de anjo disponível para você. Agora não vai ficar acendendo vela para o anjo, em nome de Jesus. Acender uma velinha para iluminar o caminho do anjo. O anjo já é luz, ele sabe o caminho da luz. Você não precisa guiar mais, viu? Crente, amém ou não amém? Crente não fica acendendo vela debaixo do tanque não, só para te avisar, tá? Aí que, né, Deus está falando aqui, vai, sei lá, né? Aí tem algum irmão acendendo vela, fazendo uma reza, o terço. Não, crente é livre acesso. Diga assim, eu sou crente, portanto, eu tenho livre acesso. Tá? Aí você pode fazer a oração do Pai Nosso, você pode fazer a sua oração, tá? Mas não precisa acender vela não. Pronto, é algumas coisas que a gente tem que falar. Amém? Glória a Deus ou não? E por fim também tem uma promessa de prosperidade. Prosperidade é diferente de provisão.
Tá, e prosperidade também não tem só a ver com dinheiro, tá bom? Muita gente acha que prosperidade só tem a ver com dinheiro no bolso. Não é, não é. Prosperidade vai muito além. Eu já ensinei aqui na série Princípios Bíblicos, alguma dessas séries aí, nem lembro mais o nome, são muitas, glória a Deus por isso, e eu falei sobre os conceitos de prosperidade. No Antigo Testamento tem vários, no Novo Testamento tem vários, e prosperidade vai muito além de ter dinheiro no bolso. Por exemplo, uma pessoa que tem saúde é uma pessoa próspera. Uma pessoa que vai viver muitos anos de vida na terra com saúde é uma pessoa próspera. Então, prosperidade vai além do dinheiro. Então, em suma, gente, tudo que a gente precisa para viver aqui, de maneira plena e abundante, João 10:10, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Vê se faz sentido para você. Bendito o que Paulo diz, seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Aí Jesus diz em João 10:10, eu vim para que vocês tenham vida plena e abundante. Ou seja, tudo que você precisa, Jesus já preparou para você. Fala para o crente lá, tudo que você precisa, Jesus já preparou para você. Agora, uma coisa que eu preciso te explicar, tá? Isso aqui não é de graça. A graça, ela é de graça. Mas, privilégio não. Privilégio, por mais que Deus já te deu acesso, é importante salientar que esse privilégio ele está condicionado, diga, condição. Ou seja, tem uma condição. A primeira condição é estar em Cristo. Se você estiver em Cristo, você tem acesso ao privilégio. Cristo é a condição. Cristo é a fonte. Cristo é o acesso a esses privilégios, que têm origem nas regiões celestiais. Essas bênçãos, ou esse privilégio, é presente na aliança entre nós e Cristo. É uma aliança, um privilégio feito através de uma aliança. Por exemplo, tudo que eu tenho é da pastora Vanessa, porque nós temos uma aliança. Quando nós fazemos uma aliança com Cristo, nós nos tornamos co-herdeiros de Deus, por meio de Cristo. Nós nos tornamos agora parte da herança, porque agora nós temos uma aliança. Então, na aliança que nós temos em Cristo, se honrarmos essa aliança, entenda bem, essa aliança precisa ser honrada. Você faz uma aliança com Jesus quando você entrega a sua vida para Ele. Entreguei minha vida para Jesus, eu fiz uma aliança com Ele. Eu me aliancei com Cristo. A partir de agora, eu sou de Cristo. Se eu honrar essa aliança, esse é o termo, a condição. Quando você casa, os termos são na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte, e somente a morte, os separe. Então você casa, você está tendo acesso agora a uma aliança, você tem uma aliança com uma pessoa, só que toda aliança tem o seu termo de compromisso. Você não pode se separar porque a pessoa ficou doente. Você não pode se separar porque você está triste. A Bíblia diz que somente a morte o separe. Ou seja, agora você tem uma aliança. Com Cristo é a mesma coisa. Aceitei Jesus, agora eu tenho uma aliança com Ele. A partir do momento que eu tenho uma aliança e eu honro essa aliança, eu tenho acesso aos privilégios espirituais. Eu tenho acesso a todas as bênçãos nas regiões celestiais. Então, para acessar a bênção, eu preciso honrar, diga, honrar a minha aliança com Cristo. Agora, olha só, gente, essas bênçãos são privilégios presentes na nossa aliança com Deus por meio de Cristo, que organiza o visível a partir do invisível. Eu vou explicar isso aqui de novo. Deus, ele organiza o visível. O que é visível? Diga, a vida natural. O que você está vendo, a sua vida aqui na terra. Muita gente acha que Deus vai organizar a sua vida através do que você vê, através do visível, através do natural. Mas não é assim que funciona. Deus governa no invisível e esse governo é refletido no natural. Ou seja, Deus ele organiza no invisível e isso reflete aqui no visível. É por isso que eu digo que tem muita gente para dar certo, mas não dá certo. Por quê? Porque acha que a vida é reflexo só daquilo que você pode ver, olhar, tocar. É só aquilo que eu enxergo ou que eu toco. A nossa vida vai muito além daquilo que a gente pode enxergar ou tocar. Ou seja, a nossa vida vai muito além do natural. Eu quero começar a ministração de hoje fazendo algumas perguntas para você. Amém? Me responda com sinceridade, em nome de Jesus. Você conhece alguém que tem tudo para dar certo na vida, mas não dá? Conhece? Quem conhece alguém assim? Levanta a mão. Ok.
Eu vou ser mais específico agora, tá bom? Você conhece alguém que trabalha muito, 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 honesta, decente, trabalhadora, mas não dá certo na vida? Conhece? Quem conhece? Pelo menos uma pessoa assim. Ok. Não estou falando de você não, pode ser que seja uma outra, talvez seja você, talvez seja uma outra pessoa. Você conhece alguém que tem um belo de um diploma pendurado na parede, mas não consegue de jeito nenhum um emprego na área que é formado? Você conhece alguém? Tem um diploma lindo, maravilhoso. Se forma, 4, 5, 6 anos ali, se forma, aí pendura um diplomão lindo na parede, mas não consegue sequer um emprego na área que é formado. Você conhece gente que ganha bem, é organizada financeiramente, evita fazer dívida, mas o dinheiro evapora, some assim, desaparece, o dinheiro não rende. Você conhece alguém? Alguém conhece? Uma pessoa só, 2, 3, vocês estão tímidos, né? Conhece, sabe, gente que faz tudo direitinho, é extremamente organizada e tal, e cadê o dinheiro, gente, no final do mês? Acabou? Você conhece algum casal que se ama, mas que o casamento não dá certo? Que, a pessoa até tenta de tudo, vai nos aconselhamentos, faz curso, mas faz tudo o que tem que fazer, mas a casa vive em pé de guerra. Conhece alguém assim? Que tenta de tudo e no fim, nada dá certo? Sim ou não, gente? Sim. Conhece, amém. Eu também conheço alguns. Eu sei que você conhece algumas pessoas assim. Sabe onde eu quero chegar? Vai, melhor, mais uma. Você conhece gente que empreende há anos, tenta vários negócios, monta um negócio, quebra, fecha outro, quebra, fecha. Conhece gente assim que tenta, mas nunca prospera? Conhece também ou não? Você conhece alguém? Tem coisa na vida que parece que é inexplicável, né? Tem coisa na vida que não tem explicação. Como explicar uma pessoa que tem tudo para dar certo e não dá certo? Me explica isso. Qual é a explicação física para isso? Qual é a explicação natural para isso? A pessoa é talentosa, a pessoa é trabalhadora, a pessoa está fazendo tudo para dar certo, mas a vida dela não dá certo de jeito nenhum. Esses dias eu me deparei e peguei pensando na minha própria vida. Eu vivi uma fase assim na minha vida. Eu fazia tudo para dar certo e nada dava certo. Na vida profissional, tentei várias coisas, vários negócios, mas as coisas não iam bem. No casamento teve uma fase que era só a misericórdia de Deus. Tentava tudo, mas nada ia. Uma pessoa esforçada, sonhadora, inteligente, mas parece que a vida estava empacada, amarrada, não ia, não fluía. Por mais que tentava, as coisas não aconteciam. E eu sempre fui de racionalizar, buscar explicações. Por que disso, por que daquilo. Em certo tempo eu estava buscando explicação para isso. Mas eu confesso que nunca tive uma resposta. Nunca tive uma resposta porque pessoas batalhadoras, sonhadoras, pessoas boas, pessoas que têm tudo para dar certo, não dá certo. Até que eu aprendi que para a vida dar certo, que para prosperar, que para vencer, que para crescer, era necessário aprender a priorizar. Diga, priorizar. Andar alinhado com a vontade de Deus. Diga, andar alinhado com a vontade de Deus. Pronto, descobri. Eu descobri como dar certo na vida. Eu descobri que se eu andasse alinhado com a vontade de Deus, as coisas iam começar a acontecer na minha vida. Então, durante muito tempo, eu tentei, com todas as minhas forças, com todos os meus esforços, romper, crescer e desenvolver. E eu descobri, assim como Salomão descobre que tudo é muito cansativo, eu descobri que sem Deus, a vida que a gente vive é uma vida cansada. Mas esse sem Deus, presta atenção, não é o fato de você estar na igreja que você está cheio de Deus. Não é o fato de você se dizer cristão que você está cheio de Deus. Não é o simples fato de você falar, eu aceitei Jesus, que você está cheio de Deus. Você pode até ter feito um compromisso com Ele, mas a pergunta é, você tem honrado a aliança que você fez com Ele? A pergunta é, você tem honrado a aliança que você fez ali com Jesus, o dia que você levantou a sua mão, lindo, maravilhoso. E aí, você tem honrado essa aliança? Fala para o crente do seu lado, honrar a aliança é priorizar, é alinhar a minha expectativa à expectativa dele. Então, a partir do momento que eu aprendi e decidi priorizar as coisas de Deus, a minha vida deu um giro de 180 graus. Ou seja, foi uma mudança radical, uma virada de chave. A Bíblia diz em Mateus 6,33, você está cansado de saber isso? Priorize, pois, o reino de Deus e a sua justiça,
E todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Eu já citei esse texto aqui acho que umas 5.000 vezes. Mas vamos estudar isso um pouquinho mais a fundo. Deixa eu te explicar o que é isso aqui. Aqui, na verdade, é Jesus falando aos seus discípulos sobre uma prioridade. Só que Jesus não está falando de qualquer nível de prioridade. Jesus está falando de uma prioridade contínua. Ou seja, Jesus está dizendo, prioriza e continua priorizando. Honrar a aliança que você fez com Deus é priorizar. Priorizar é colocar Ele em primeiro. É priorizar e continuar priorizando. Aqui Jesus está ensinando assim, é antes de qualquer coisa. A sua aliança com Deus, o seu relacionamento com Deus, tem que estar antes de qualquer coisa. Deus não vai aceitar ser o segundo na relação com você. Mesmo que o primeiro seja a sua esposa, o seu marido, o seu filho, a sua filha, a sua mãe ou o seu pai. Deus, Ele não vai aceitar ser o segundo na sua relação com você. Então Jesus está dizendo, prioriza e continua priorizando. Antes de qualquer coisa, acima de qualquer coisa, antes e acima. Reorganiza a sua agenda através da sua maior prioridade. Tem muita gente que a agenda é assim, é trabalho, é isso, é aquilo, e Deus vai ficando de lado. A gente vai entender daqui a pouco o que Deus está falando para a gente. É reorganizar a sua vida priorizando aquilo que é mais importante. É tomar decisões priorizando Deus. Tomada de decisão na vida, a todo momento a gente está tomando decisão, fazendo escolhas e tomando decisões. Surge uma oportunidade de um emprego maravilhoso para você ganhar 3 vezes mais do que você está ganhando. Só que para isso, você vai ter que sacrificar totalmente a sua vida com Deus. E aí? É hora de tomar decisão. Quando eu comecei a descobrir, presta atenção, quando eu comecei a descobrir acerca da prioridade, eu era aquele rapaz sonhador, trabalhador, esforçado, formado, fazendo tudo certo. E aí eu fiz uma oração. Eu falei, Deus, eu precisava de um trabalho, na época, que eu ganhasse pelo menos 5.000 reais. Porque se eu ganhar 5.000, a Vanessa não precisa trabalhar, ela fica em casa me dando um suporte, cuidando das meninas, e 5.000 era o suficiente para a gente viver e sobrar para guardar pensando no futuro. Esse era o meu pensamento. Eu ganhava 2.000 reais. Com comissão, 3.000 no máximo. E eu precisava de no mínimo 5. Então, juntando a minha renda e a da pastora Vanessa, dava 5. E eu estava orando para que ela pudesse ficar em casa. Nós já tínhamos 2 filhas pequenas, aí tinha que pagar babá, não sei o quê. No final das contas, o salário dela ficava só para pagar os custos dela sair para trabalhar. E aí eu fiz uma oração, que eu queria ganhar 5.000. Falei para Deus, Deus me ajuda. E aí eu saí de uma empresa. E uma outra empresa quis me contratar. O salário na outra empresa, logo de cara, 5.000 reais mais comissões. Mais ou menos. Vou te explicar porque é mais ou menos. Porque quando eu cheguei lá na empresa, o cara olhou, fui bem arrumadinho, ajeitadinho e tal, o cara olhou, já gostou, né? O gerente gostou, fez a entrevista comigo e tal. A gente estava no escritório, ele levou no galpão onde ficava o estoque. Quando eu cheguei no estoque da empresa, era uma empresa de decorações, eu era vendedor, era uma empresa de decorações. Era uma loja de decorações. E nessa loja, nessa empresa, né, eles mandavam para todos os lugares do Brasil, e eu ia trabalhar numa loja bem chique deles na região de Moema. Ia ficar lá vendendo os produtos, decorações, né, para casa, coisa de alto padrão. Só que era uma loja de produtos indianos. Então o que eles vendiam? Estátuas pagãs, Buda, Lilith, esses deuses cheios de mão, cheios de língua, cheios de não sei o quê. Aí eu falei, Deus, você está provando meu coração, né? 5 de salário, era o que eu pedi. Aí eu falei pro cara, olhei tudo aquilo, meu coração já esfriou. Aí ele, amei seu perfil, seu currículo, por mim está contratado. Só fazer os trâmites aí de admissão e começar. Aí eu falei, é que eu estou participando de alguns processos seletivos, e eu não sei se eu vou... Aí ele faz assim, vai para sua casa, pensa, amanhã 10 horas você me dá um retorno. Quando foi 10 horas, faltava 1 minuto para as 10, ele me ligou, e aí, vamos fechar? Aí eu dei aquela enrolada. Aí o cara falou, qual é o problema? É salário? 7.000 reais de salário e mais comissão.
Aí eu falei, não, é muita aprovação, Jesus. Eu só queria 5, agora é 7, mais comissão. Gente, diante de Deus, o salário chegou em 10 mil reais e mais comissão. Aí, de um lado meu falava assim, é muita bênção, Jeová. E o outro lado falava, misericórdia, crente, eu vou ter que vender minha fé, eu vou ter que fazer uns negócios diferentes. Quer dizer, eu prego Jesus e vou vender o Buda por irmão, ficar lá adorando uma imagem pagã de barro. Aí eu liguei para o meu pastor. Falei, pastor Eliel, o negócio é o seguinte, aconteceu isso, ele falou, meu filho, a decisão é tua, ora a Deus, né? Você que tem que saber, eu não posso, é uma decisão muito séria. Se eu falo para você não vai, suas dívidas, como é que fica? Eu não iria, mas a decisão é sua. Gente, eu confesso que foi uma decisão muito difícil, porque eu precisava muito daquele trabalho, aquilo ia salvar a minha vida profissional, financeira ali, ia ser... E aí no outro dia o cara me ligou e eu falei, olha, me desculpa, mas o problema não é salário, na verdade o problema é que eu sou cristão e eu não posso negociar minha fé e tal. E o cara foi super atencioso, ele falou, olha, super entendo, eu sou católico, para mim não tem nada a ver, mas você entende assim, amém, poxa, que triste, gostei muito do seu currículo, mas amém, vida que segue. Aquele não que eu disse para aquela empresa, me abriu tantas portas depois. Mas mudou a minha vida da água para o vinho. É uma decisão, você percebe que Deus ele sempre vai te levar a um ponto de decisão? Ali eu decidi priorizar. Priorizar aquilo para mim era importante, a minha fé. Eu não ia negociar a minha fé. Eu não é coerente, não era coerente. Eu, final de semana, estar professando Jesus, né, participando de culto, falando de Jesus e vendendo imagens pagãs. Colocando imagens pagãs dentro da casa das pessoas. Imagina na hora que a pessoa falar, eu quero um Buda daquele. Aí eu ia falar, mas então. Você está entendendo o que é prioridade? Mas, poxa, eu ia ganhar o dobro. A Bíblia diz que nós temos acesso direito ao livre-arbítrio. Eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. Se eu decidir amanhã não mais ser pastor, parar, voltar a empreender, pastor Fernando, cuida aqui, pastor Severo, pastor Henrique, não quero mais. Eu posso fazer isso. Eu não vou fazer porque eu não sou louco. Porque eu vivo a vontade de Deus para a minha vida. Mas eu tenho livre-arbítrio. E eu decidi não negociar. Eu decidi priorizar Deus. Mesmo que aquilo fosse, num primeiro momento, me fazer passar algumas dificuldades. Cheguei domingo na igreja e falei, pastor, ele me deu um abraço, falou, meu filho, agora você está preparado. Eu falei, preparado para quê? Para prosperar. Agora você está no ponto certo, para Deus te alcançar com todas as bênçãos das regiões celestiais. Porque quando a gente entende o que é priorizar, as coisas na nossa vida começam a acontecer, porque o favor de Deus nos alcança. Quando você diz não a uma proposta, para honrar o nome de Deus, gente, eu sempre digo isso aqui, Deus não vai ficar devendo nada para você. Deus, você não vai chegar no céu e falar, Deus, te servi tanto tempo, o Senhor não fez nada por mim. Deus, ele sempre vai pagar essa dívida. Na verdade, não uma dívida, Deus nunca vai deixar você ter uma dívida com Ele. Aquilo que você achar que você fez demais para Deus, Deus ele vai te honrar muito mais a ponto de te constranger. Sabe quando você fala, eu estou me entregando tanto, Deus ele te constrange, para você nunca falar, então, eu estou te servindo o Senhor. Deus ele vai te constranger, escuta isso, em nome de Jesus. Se você priorizar e continuar sendo fiel, você vai chegar no tempo do constrangimento. Muitas vezes Deus faz algumas coisas por mim, Deus me dá algumas coisas que eu falo assim, Deus, eu acho que eu não mereço isso. Eu não fiz nem não fiz nem tanto assim. Sabe quando você vê a graça te alcançar e você recebe mais do que você acha que merece? É assim que Deus faz. E tudo isso, a partir do momento que você aprende a priorizar, a honrar sua aliança com Deus, Deus faz muito mais do que você pode pensar ou imaginar. Então aqui Jesus está falando, priorize e continua priorizando. Porque na hora que Deus te levantar, deixa eu te falar aqui, viu? Aí é que a gente vai ver também se você vai continuar priorizando. Porque tem muitos que se levantam e aí deixam Deus no plano B. Agora vamos deixar... Não, agora eu estou bem. Toma cuidado, porque Deus dá e Deus tira também. Eu vou te provar isso na Bíblia, daqui a pouquinho. Então, quando Deus ele é o primeiro lugar nas nossas vidas, todas as outras coisas encontram lugar. Às vezes você está tentando encontrar lugar para o seu casamento, né? Você está tentando encontrar lugar para a sua vida profissional. Experimenta colocar Deus em primeiro lugar para você ver se Deus não coloca a sua vida em ordem. Em ordem. As coisas vão encontrando lugar, porque você decidiu colocar Deus em primeiro lugar.
Esse texto aqui, na verdade, é uma promessa de Deus para mim e para você. É Jesus falando, se você priorizar, se você viver uma vida alinhada, Deus, meu Pai que está no céu, vai colocar a sua vida em ordem. É mais ou menos assim, ó, quando Deus é o primeiro, o que acontece, pastor, se Deus for o primeiro? Entenda isso, se Deus for o primeiro, Ele assume a responsabilidade sobre as suas necessidades. Se Deus é o primeiro, a partir de agora, Ele está dizendo para você, tá, vai, vamos lá, eu quero ser didático aqui, ok? Beleza, pastor, vou colocar a partir de hoje Deus em primeiro lugar, o que eu ganho com isso? Vamos falar de uma maneira bem simples para você entender. Se Deus for primeiro na tua vida, Ele vai assumir a responsabilidade pelas suas necessidades. Aonde houver uma necessidade, Ele vai falar, fica tranquilo, porque quem vai te suprir agora sou eu. Fica tranquilo, porque quem vai abrir a porta agora sou eu. Agora você não vai mais precisar viver aquela vidinha, cachorro, correndo atrás do rabo. A partir de agora, eu assumo a responsabilidade. Já que eu sou uma prioridade para você, deixa comigo. Agora eu cuido de você. Vira para o crente do seu lado, fala assim, Deus, Ele deve ser a sua maior prioridade. Ó, seu trabalho, suas vontades, seus desejos, tudo isso podem até ser prioridades, desde que secundárias. Desde que abaixo de Deus. Deus, Ele deve ser a sua maior. E por que Deus tem que ser, pastor, a nossa maior prioridade? Porque quando Ele é a maior prioridade, Ele libera privilégios espirituais sobre a sua vida. Ele libera acesso a essas bênçãos nas regiões celestiais. É mais ou menos assim, aquilo que não ia acontecer, que não estava acontecendo, começa a acontecer. Aquilo que estava parado, começa a ganhar movimento. Então, quando Deus é prioridade, Ele começa a trazer a sua vida para um movimento. Agora, a pergunta é, o que são esses privilégios? O que é um privilégio no Espírito? O privilégio espiritual é Deus agindo ao nosso favor no invisível para ordenar o visível. Privilégio é você ter Deus trabalhando por você, lá no mundo espiritual, dando ordem a anjos para trabalhar para você aqui no mundo natural. Esses são os privilégios que nós temos acesso. Esse é o nosso privilégio, é Deus trabalhando lá no céu, a nosso favor, para que a gente venha viver a vontade de Deus aqui na terra. Isso tem a ver com um alinhamento. Fala para o crente do seu lado, alinhamento com Deus faz a sua vida frutificar. Alinhamento traz abundância. Alinhamento traz frutificação. Esses privilégios aqui, eles são conquistados, diga, conquistados, através da prioridade e da obediência. Prioridade e obediência. Eu vou te mostrar o que eu falei na Bíblia. Quem estudou Amós capítulo 3 comigo ontem? Pouca gente, então vamos lá. Aqui é literalmente o que eu falei ontem no Evolução Diária. Amós capítulo 3 é o profeta Amós fazendo uma declaração profética. Essa declaração era uma direção e exortação ao povo de Deus. Nessa exortação, nessa declaração, Amós ele diz assim para o povo, Deus escolheu vocês, dentre todas as nações da terra, para um relacionamento especial. Vira para o crente do seu lado e fala assim, o fato de você estar aqui, é porque Deus te escolheu, dentre todas as nações da terra, para ter uma aliança, um relacionamento íntimo e especial com você. O profeta se levanta e diz ao povo, ó, Deus escolheu vocês, dentre todos os povos da terra, para fazer uma aliança e para te dar acesso a privilégios que o resto da humanidade, ele não vai dar. Por meio de Cristo, os gentios, aqueles que aceitaram a Jesus, foram enxertados nessa mesma aliança. Num primeiro momento, Deus escolhe um único povo, não todos os povos. Um povo, o povo de Israel. Deus escolhe uma nação e diz, com vocês eu tenho uma aliança e vou dar um tratamento especial. Foi Deus que escolheu, não gostou disso, vai reclamar com ele. Deus escolheu uma nação, Deus escolheu um povo. E por meio dessa nação e por meio desse povo, Deus nos deu acesso. Por meio de Cristo, além dessa nação, nós, gentios, considerado esse povo rejeitado, fomos enxertados. Sabe o que é um enxerto? Sabe o que é um enxerto? Já viu um enxerto? Como é que faz um enxerto numa árvore? Você pega um ramo de uma outra árvore e enxerta numa árvore. Como é que é enxertar? Você arranca um pedacinho, faz um buraquinho, aí você pega um galhinho da outra árvore, enxerta ali, põe uma fita e deixa. Daqui a pouco, aquele galho seco começa a frutificar. Você pega um galho seco de uma árvore, aí você enxerta numa árvore que dá fruto, aquilo que estava seco começa a
frutificar. Ou seja, agora tem acesso à vida que aquela árvore tem. Então o que Jesus fez? Ele pegou nós, que não tinha nada a ver com essa história aqui. Aqui era para um povo só, não era para a gente. Era só para os judeus. Aí Jesus pega os galhos secos, eu e você, e planta lá na videira verdadeira. Jesus pega os galhos secos e planta. Aí os galhos secos começam a dar fruto. Por que dá fruto? Porque agora ele está aliançado. Ele está aliançado com Deus. Agora ele está debaixo do favor. Agora ele está debaixo dessas bênçãos nas regiões celestiais. Então aqui o profeta está chegando e está chamando a atenção do povo. Está dizendo assim, ó, ei, deixa eu lembrar uma coisa para vocês. Sabe por que o profeta está lembrando? Porque o povo estava vivendo uma prosperidade tão grande. Era casa luxuosa, era riqueza. O povo estava deixando Deus em segundo plano. Aí o profeta fala assim, ó, deixa eu lembrar um negócio para vocês. Eu vou lembrar. Deus escolheu vocês. Aí o povo, nós somos escolhidos. Olha a nossa prosperidade. Olha como somos prósperos, ricos, maravilhosos. Temos tudo. Mas Deus escolheu para ter um relacionamento exclusivo. Agora, esse privilégio não é escudo contra juízo. Fala para o crente ao seu lado, privilégio não é escudo contra o juízo. O povo foi escolhido, era privilegiado, mas estavam deixando de lado as coisas de Deus, estavam deixando Deus em segundo plano. Aí o que acontece? O povo vivendo debaixo de muita prosperidade. O texto cita, Amós 3, que eles viviam em casas luxuosas. A Bíblia diz que eles dizimavam, ofertavam, ofereciam grandes quantidades de sacrifícios, mas Deus rejeitava tudo. Eita, pastor, não estou entendendo. Eles dizimavam, ofertavam, faziam grandes sacrifícios e Deus falava, não quero. Por que Deus não queria? Porque Deus enxergava que a prioridade não era Ele. Eles estavam priorizando outras coisas, mas também estavam mantendo um relacionamento com Deus. É que tem coisa que eu não posso falar. É como se Deus fosse a amante da história. Ficar mais bonitinho. É aquele homem que tem um relacionamento com a esposa, que honra a esposa, que dá o melhor para a esposa, que veste a esposa, que dá tudo que a esposa pede. Mas tem um negocinho na rua também. Era assim o relacionamento do povo com Deus. Eles honravam a Deus, eles dizimavam corretamente, eles ofertavam muito, eles sacrificavam muito, mas Deus era a amante deles, porque eles também sacrificavam a Baal, eles também sacrificavam a outros deuses pagãos no altar de Betel. Na casa de Deus, altar de Betel significa casa de Deus, lugar do encontro entre um homem e Deus, onde um anjo e um homem lutaram. Aí eles pegam e estão honrando no altar, que era para sacrificar o Senhor, adorando a outros deuses. E aí Deus fala, não estou gostando dessa história não. Dei tudo para vocês, estou fazendo prosperar, tão rico, tão bonito, os filhos estão crescendo bem, tudo estudando bem, família abençoada, tudo acontecendo, mas eu estou ficando como amante da história. Não quero. Deus rejeitou. Ou seja, pelo fato de Deus não ser a prioridade, Deus diz, além de rejeitar, isso também vai ter consequência. Dei acesso privilegiado, vou tirar o acesso. Fala assim, para mim agora, olha para mim e fala assim, Deus dá, Deus tira. Por que Deus tira? Porque Deus quer ganhar de volta o seu coração. Viu? Se tem algo que é prioridade, escuta isso aqui, viu? Isso aqui é do céu para a sua vida, hein? Se tem algo que você está colocando no lugar de Deus, cuidado, porque Deus pode tirar a qualquer momento. Se tem algo na tua vida que você está colocando no lugar de Deus, Deus pode tirar a qualquer momento. Deus dá, Deus tira. Deus não quer perder seu coração. Vira para o crente do seu lado e fala, cuidado, em nome de Jesus. A palavra era um alerta, e o profeta estava alertando, e o povo estava fingindo que estava ouvindo, até que Deus fala, pronto, vai ter que vir o juízo.
Aí, por conta dessa quebra de aliança, o Senhor permite invasores para destruir as fortalezas e para levar embora tudo que é aquilo que eles consideravam seguro e próspero. Tudo que era de segurança e prosperidade, Deus deixou levar embora. O altar de Betel foi derrubado, as casas luxuosas foram demolidas, os privilégios que eram fruto da prioridade e da obediência, agora não fariam mais sentido, já que Deus agora é segundo plano na vida do povo. Sabe o que o texto está dizendo aqui para facilitar a sua vida? Chega de privilégio para quem não honra a aliança. Era o que Deus estava falando para o povo. Chega de privilégio para quem não honra a aliança. Eu falei que o tema era só... Vira para o crente do seu lado e fala assim para ele: não queira ser o plano A de Deus, se ele é seu plano B. Deixa eu te lembrar que Deus não é alternativa para suas emergências. Foca no seu relacionamento com Deus, prioriza o reino e para de gracinha em nome de Jesus. Para de gracinha, certo? Amém ou não amém? Amém. Deus não é alternativa para as suas emergências, viu? A hora que destrói tudo, rebenta tudo, está tudo ruim, Deus manda eu te dizer, Deus não é alternativa para as suas emergências. Trate de honrar a aliança que você fez com Deus. Fala para o crente do seu lado, provoca ele, trate de honrar a sua aliança com Deus. Agora continua dizendo, Deus manda eu te dizer que Ele não vai mais tolerar suas desculpas, ou Ele é a sua prioridade, ou não é. Ele não vai mais aceitar ser o plano B da sua vida. Se posiciona. É tempo de alinhar sua vida com o céu para você ter acesso a privilégios espirituais. Palavra dura, mas necessária. Amém ou não amém? Amém. Palavra dura, mas necessária. Aqui é a Evo, né? É assim que funciona aqui, infelizmente, ou felizmente, né? Eu digo, porque eu queria até também, de vez em quando, te chamar de meu queridinho, minha queridinha, falar que uns negocinhos bonitinhos para você me amar mais, fazer coraçãozinho, mas não é assim que Deus me usa, é diferente. Às vezes eu falo, Senhor, me ajuda, quero tirar um pouco essa carranca de bravo, mas é assim que Deus faz, gente. É assim que Deus faz. Cada um tem um chamado específico, né? E é assim que é o meu. Todo mundo quer privilégio, sim ou não? Eu quero os privilégios que Deus tem para a minha vida. Claro que eu quero. Você não quer? Se quem não quer, manda a sua parte para mim, então, em nome de Jesus. Não tem problema não. Só que Deus, Ele nos lembra que privilégios exigem responsabilidades. Diga, responsabilidades. Sim, privilégios são vantagens. São benefícios concedidos a algumas pessoas e não a todas. É até disponível para todas, mas nem todas recebem dos privilégios. Isso é diferente de direito. Direito é universal, todos têm direito. Privilégio é um benefício concedido a algumas pessoas. No sentido bíblico, privilégio é favor concedido por Deus em razão de uma aliança firmada na prioridade e na obediência. Eu vou repetir. No sentido bíblico, privilégio é um favor concedido por Deus em razão de uma aliança firmada na prioridade e na obediência. Quando você honra a sua aliança na prioridade e na obediência, Deus, então, Ele te dá acesso a todas as bênçãos espirituais. Está entendendo isso em nome de Jesus? Deuteronômio 28 diz assim: se vocês forem obedientes, se vocês forem fiéis ao Senhor e seguirem, Moisés dizendo, cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará acima de todas as nações da terra. O que o profeta Amós diz no capítulo 3 de Amós? Não se esqueçam que vocês são uma nação diferente, escolhida, separada. Vocês estão acima de todas as nações
da terra. Sobre vocês, Deus deu acesso a um privilégio espiritual. Só que o profeta não pode ir contra a lei. O profeta está dizendo que aquele povo tem acesso, direito a um privilégio. Mas a lei diz que se você for fiel e obediente, esse acesso é para você. Mas, se desobedecer, perde o acesso. Então aqui, na verdade, o texto está descrevendo o privilégio da aliança com Deus. Quando o povo anda alinhado com Deus, em obediência, o favor de Deus, ele vai se materializar sobre o povo e vai colocar o povo de Deus em posição de destaque. É o desejo de Deus te colocar em posição de destaque, no seu trabalho, na tua faculdade. É o desejo de Deus te tornar o mais inteligente da turma. É sim a vontade de Deus fazer você prosperar nas finanças. É sim o desejo de Deus fazer o seu casamento andar para frente, porque você é o reflexo da glória de Deus. Quando Deus te abençoa, quem manifesta essa glória por onde passa? Nós, os crentes, os cristãos, aqueles que têm uma aliança com Jesus. Aí quando a pessoa perguntar qual é o segredo de um casamento bem sucedido, aí você mostra a aliança, fala, a sua aliança? Não, a aliança que eu fiz com Jesus. Qual é o segredo da tua prosperidade? Aí você mostra a tua aliança. O seu casamento? Não. O casamento com Jesus. A aliança que eu fiz com Jesus. Há tantos anos atrás. Aí você começa a pregar o evangelho. Eu levantei minha mão para Jesus, a partir dali eu comecei a aprender, eu comecei a caminhar com Jesus, eu comecei a honrar, priorizar e obedecer, e hoje tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que Deus me transformou, tudo que Deus fez na minha vida, é fruto da minha aliança com Jesus. Você está entendendo isso em nome de Jesus, sim ou não? A sua transformação é fruto da sua aliança com Jesus. O que você vive hoje, está bem, está feliz, está alegre, está contente, tudo isso é fruto da sua aliança com Jesus. Então Deus está descrevendo um privilégio de uma aliança que Ele fez com as nações. É Deus governando o invisível e organizando o invisível. Deus governa lá no mundo espiritual e organiza a nossa vida aqui na terra. Aí Deus, Ele pega esse povo dele e torna uma referência. Vira para o crente do seu lado e fala assim, você nasceu, foi chamado para ser uma referência na terra. Referência. Referência de homem de Deus, de mulher de Deus, de casamento, referência de pai, referência de mãe, referência de filho. O mundo tem que olhar para você como uma referência. Eu vou perguntar, alguém tem te chamado de referência? Alguém te manda mensagem e fala assim, ei, você tem sido uma referência para mim? Lembra que eu falei que a aliança exige responsabilidades? Quando a gente recebe uma mensagem dizendo, pastor, você é uma referência para mim, isso aumenta a nossa responsabilidade. Aí é uma questão de continuar priorizando mais a Deus, porque agora você é uma referência na vida de outras pessoas. Para quantas pessoas você tem sido uma referência? Quantas pessoas olham para você e falam assim, você é uma referência de mulher de Deus para mim? Você é uma referência de homem de Deus para mim? Você é uma referência de filho para mim. O seu namoro é uma referência para mim. A sua casa é uma referência para mim. A maneira como você se veste é uma referência para mim. Sabe qual é o problema? É que as nossas referências estão perdidas. A referência dos filhos dos crentes é a Anitta. Como é que é o nome da outra lá? Aqui separou do marido agora? Não pode ser. Eu até me recuso. A referência das meninas é a Virgínia. Gente, está perdido, gente. E aí, até quando nós vamos ficar aí? Achando que está tudo bem. Enclausurado numa religiosidade barata, fajuta. Achando que está tudo certo. Seu filho não tem uma referência de homem de Deus? Seu filho não tem uma referência, sua filha não tem uma referência de uma mulher de Deus? Quem é a sua referência? Você percebe isso? Quanto o povo de Deus vai se perdendo e muitas vezes nem percebe. Vocês perceberam os vídeos que eu comecei a lançar essa semana? O povo, para curar a ansiedade, está chupando chupeta. Isso virou moda na China, no Japão e em alguns lugares dos Estados Unidos. Chupar chupeta depois de velho. Isso tem uma explicação científica, psicológica, uma explicação da neurociência, que ajuda ali a controlar a ansiedade, o estresse, mas infantiliza o adulto. O adulto não consegue mais resolver problema. Por quê? Porque ele volta a ser uma criança. Porque isso chama-se processo de regressão. A pessoa está regredindo. Um adulto de 40 anos, 30 anos, chupando chupetinha. Regredindo, voltando a ser criança. Aí na hora que enfrenta um problema de verdade, vai correr para a cama para chupar chupeta.
A coisa está ficando séria, gente. A coisa está ficando séria. Aí Deus nos dá acesso a privilégios. Agora, presta atenção, a Bíblia tem que ser pregada. E não é só o que o povo quer ouvir. Obediência e prioridade dá acesso aos privilégios, né? Agora, rebeldia suspende os privilégios, até que o povo volte ao prumo. Deuteronômio capítulo 28, a partir do verso 14. A sua rebeldia, a sua falta de prioridade, a sua falta de obediência, faz Deus tirar tudo que Ele te deu. Vira para o crente do seu lado, isso aqui é de Deus, fala assim, não espera Deus tirar não. Volta a priorizar aquilo que Deus entregou na tua mão. Seja obediente à voz do Senhor, em nome de Jesus. Mateus 22, 36 diz assim, mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus respondeu, ame ao seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento de todos. Fala assim comigo, a prioridade começa no amor. Quem ama, prioriza. Quem ama, se você ama a Deus, você prioriza Ele. Se você ama, Ele é importante para você. Se você realmente ama, Ele deve ser a sua maior prioridade. O principal mandamento, ame ao Senhor de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Anota isso aí em nome de Jesus. A sua vida espiritual deve ser o seu maior patrimônio. Anota isso em nome de Jesus. Sua vida espiritual deve ser o seu maior patrimônio. Escreve isso lá, sei lá, na geladeira. Põe um imã lá, pega e escreve. Minha vida espiritual deve ser o meu maior patrimônio, porque é a partir da sua vida espiritual que Deus organiza todas as áreas da sua vida. Coloca isso na sua cabeça, em nome de Jesus. A hora que você colocar isso na sua cabeça, sua vida começa a andar para frente. Minha vida espiritual deve ser o meu maior patrimônio. Todos os dias, lê isso, coloca num lugar que fique assim, ó, fácil para você ler todos os dias. Aonde você olha todo dia, no espelho do banheiro para escovar o dente, coloca lá, minha vida espiritual deve ser o meu maior patrimônio. Ali você vai lembrar que você não orou hoje, aí você vai fazer uma oração. Minha vida espiritual deve ser o meu maior patrimônio. A hora que você entender isso, presta atenção nisso aqui. A hora que você entender que a sua vida espiritual é o seu maior patrimônio, Deus coloca em ordem tudo na sua vida. Às vezes você é essa pessoa do começo, que eu falei, você conhece gente que trabalha, tem tudo para dar certo e dar errado? Deus manda eu te dizer, coloca a tua vida espiritual em ordem. Entenda que a tua vida espiritual é o teu maior patrimônio, que Ele vai colocar todas as áreas da sua vida em ordem. Para um pouco e prioriza aquilo que é mais importante. Prioriza aquilo que é mais importante, o seu relacionamento com Deus, a aliança que você fez com Deus, honra o seu Deus, que Deus vai organizar a tua vida. Pode anotar isso em nome de Jesus, anota isso, você precisa dessa frase. A minha vida espiritual deve ser o meu maior patrimônio. Coloca isso em algum lugar que você consiga ler todos os dias a partir de hoje. Seu maior patrimônio é a sua vida espiritual, é olhar para o seu relacionamento com Deus, é honrar a sua aliança com Deus. Eu falo isso aqui do fundo do meu coração. Eu não falo isso apenas como pastor, mas eu falo isso como quem quer bem do ser humano. Eu falo isso como se eu estivesse falando para os meus irmãos que estão aqui, minha sobrinha que está ali, sabe, minha cunhada, minha esposa, minhas filhas. Eu estou falando isso como se fosse para gente do meu sangue. E vocês são. A minha família, é uma parte da minha família, é inclusiva. Não nascemos juntos, mas Deus nos uniu pela fé. Eu falo isso aqui como quem quer bem. Prioriza a sua aliança com Deus. Prioriza aquilo que é mais importante. Coloca a tua vida espiritual como seu maior patrimônio. Pastor Vitor, qual é o maior patrimônio que você tem? A minha vida com Deus. Meu maior patrimônio é a minha vida espiritual. Sabe por quê? Porque tudo que eu construí na terra, tudo que eu vivo na terra, tudo que eu realizei na terra foi fruto do meu compromisso com Deus, da minha aliança com Deus. Por isso eu falo isso com o meu coração assim, ó. A minha vida espiritual é o meu maior patrimônio. É o meu maior patrimônio. Valoriza a sua vida com Deus. Honra a sua aliança com Deus. Porque a partir daí Deus ele vai do céu governando a tua vida e vai organizando ela aqui na terra em nome de Jesus. Quando você prioriza a sua vida espiritual, Deus ele vai botando tudo em equilíbrio. Para finalizar, um exemplo bíblico, Ezequias. Ezequias, a Bíblia diz que foi um rei diferente, um homem diferente numa geração perdida, um rei de confiança inabalável no Senhor, um homem que confiava, que decidiu priorizar relacionamento com Deus e confiar no Senhor acima de qualquer coisa. Aí o que acontece? Certo dia tem um exército poderoso, o exército assírio, cercando.
Mas Ezequias não temeu. Ezequias, ele confia no Senhor. E ele vai vencer uma batalha sem precisar lutar. Uma batalha invencível aos olhos do naturais, ele vence na força da confiança. Fala assim, ó, batalhas difíceis se vencem na força da confiança. A Bíblia diz que Ezequias era um rei piedoso que confiava plenamente em Deus. Olha o que o texto diz: no 3º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, como rei de Israel, Ezequias, filho de Acai, se tornou rei de Judá. Quando isso aconteceu, Ezequias tinha 25 anos de idade, jovem ainda, 25 anos de idade. Ele governou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Abia e era filha de Zacarias. Seguindo o exemplo do seu antepassado, o rei Davi, ele decide se espelhar num bom homem. Ele olha para um homem de Deus, ele olha para Davi, não olha para o pai, não olha para o avô, porque não foram boas referências. Ele pega uma referência boa, aí ele se espelha naquilo que é bom, ele olha para Davi. Ezequias fez aquilo que agradava o coração do Senhor, assim como Davi fez. Ele vai destruir os altares pagãos de adoração. Ele vai quebrar as colunas de Baal, vai derrubar o poste ídolo. Também fez em pedaços as cobras de bronze que Moisés havia feito e que começou a tomar o nome de Neustã, uma deusa. Aquilo que Deus mandou fazer por um sentido necessário no momento, o povo começou a idolatrar, chamar de uma deusa. Até aquela época o povo de Israel queimava incenso em honra da deusa. Ezequias confiou no Senhor, o Deus de Israel. Judá nunca teve um rei como ele, nem antes e nem depois daquela época. Deus está dizendo que na questão da confiança, nem Davi ganhou de Ezequias. Sinônimo de confiança, um homem que confiava verdadeiramente no Senhor, que botava coração nas coisas de Deus. Ele vai seguir os passos de Davi, que é considerado um dos melhores reis de toda a história. Aí a Bíblia diz que quando ele assume o reinado, a primeira coisa que ele fez foi restaurar, restabelecer, priorizar os valores espirituais da nação de Israel. Ele vai priorizar aquilo que é mais importante. Lembra? O meu maior patrimônio deve ser a minha vida espiritual. Ele entende que o maior patrimônio que eles carregavam, tudo que eles tinham, o favor de Deus que vinha se manifestando na vida do povo, desde o tempo do Egito, e Deus ia fazendo coisas e coisas, estava no relacionamento com Deus. Então ele fala assim, o nosso patrimônio é a nossa vida espiritual. Se a gente parar de viver uma vida com Deus, a casa vai cair. Ah não, fala isso para o crente do seu lado. Se você parar de viver a sua vida com Deus, a casa cai. É assim que funciona. Ainda tem, pode deixar. É assim que funciona. É o que ele está falando aqui, gente. A gente está vendo porque a gente está vivendo essa desgraça? Ele estava no meio de um caos, gente. Sabe por que a gente está vivendo essa desgraça dessa vida arrebentada? Vivendo como escravo? É porque a gente parou. A gente não está dando mais atenção para o nosso relacionamento com Deus. O nosso maior patrimônio foi esquecido. A gente está queimando ali incenso para deuses pagãos. A gente está fazendo tudo errado. A gente está colhendo frutos. Vocês não perceberam que Deus tirou a mão? É hora de restabelecer a ordem. Sair do meio do caos. A adoração a Deus não existia mais. E a gente precisa tomar muito cuidado com as músicas que a gente canta. Porque às vezes a gente vai cantar uma música que não tem nada a ver com adoração. Talvez você esteja cantando uma música que está adorando a si mesmo, se exaltando a si mesmo. Você percebe que muitas vezes a idolatria entra de uma maneira sucinta. O diabo nunca vai entrar na sua vida fazendo barulho. Cheguei, vou arrebentar com você. Ele vai chegar na maciotazinha, na manhãzinha, na surdina. Aí vai colocar uma canção gospel no seu coração, para você ficar cantando e tirar a adoração dos seus lábios. Você está entendendo como entra as coisas, como o diabo ele é sucinto? Ele vai fazendo assim, você nem vai percebendo. Daqui a pouco você está envolvido em canções que estão alegrando o teu coração. Canta mais, bobão, vai cantando, o diabo amando, vai cantando. A ele a glória, cadê? Não tem mais. É mais para nós do que para ele. Essa é uma forma de idolatrar quem? O ser humano. De tirar a prioridade de Deus e colocar a prioridade no homem, em quem? Em mim mesmo. Idolatrando a sua própria espécie, quer dizer, a você mesmo. A adoração fica esquecida, a Páscoa não é mais celebrada, ou seja, já não se lembra mais dos feitos de Deus, tirando o povo do deserto, celebração da Páscoa. Aí Ezequias assume o reinado, a maior prioridade dele é restabelecer valor espiritual da nação. E é importante salientar que quando ele assume o reinado, a situação era caótica, o reino estava dividido, a nação estava exilada, o povo estava destruído, o momento era extremamente conturbado.
Era guerra, era crise política, era secularização de uma cultura. Sabe o que é secularização de cultura? É a cultura mundana entrando no meio dos crentes. É a gente tendo as nossas referências lá fora. Eu fico muito feliz, gente, quando um jovem me chama e fala assim: pastor, o senhor é uma referência, eu quero aprender mais da Bíblia, o que eu faço? Gente, isso é lindo, sabe por quê? Porque a gente está gerando referência do bem. Os nossos filhos, se a gente vacilar, eles perdem a referência no homem de Deus, na mulher de Deus. E vão ter referência em qualquer coisa lá fora no mundo. Referência em qualquer um. Qualquer um que fica lá rebolando, mostrando as coisas na internet. Fazendo piadinha, gracinha. Um povo débil mental. E muito filho de crente se perdendo, muito crente se perdendo, olhando para essas palhaçadas de internet. Deixando de fazer o que é importante. Rede social, está aí algo importante para a gente levar o nome de Jesus. Mas a gente não usa. A gente, na verdade, usa para fazer o que não deve. Quer dizer, a gente, alguns. A Ezequias está encontrando uma secularização como a nossa, sim. Povo perdido, envolvido em um monte de coisa errada. Aí ele fala: está tudo errado, gente. Isso já está predominando, já está cauterizando, tomando a nossa maneira de pensar. Tudo isso vai deixando de lado a vida espiritual, o povo vai deixando. Acabando, a vida espiritual estava acabando, o templo está fechado. Não tem mais adoração, não tem mais Deus, não tem mais culto, não se fala mais da palavra. Não tem mais reunião para falar de Deus, não tem mais pregação da palavra. E assim Deus vai sendo esquecido. E o povo vai ficando fadado à sua própria sorte. Aí a gente está vendo o império assírio, que era o apontamento do império das trevas, dominando o povo de Deus. Aí diante daquele cerco de Jerusalém, tudo fechado, os muros já estavam reconstruídos, porque Ezequias reconstruiu. Agora o que ele vai fazer? Ele vai entender que diante daquele caos, era importante trazer de volta a prática dos bons costumes, é trazer de volta a espiritualidade, restaurar o templo do Senhor. E foi assim. Ezequias, ele pega e traz de volta a prioridade que nunca deveria ter deixado de ser uma prioridade. A nossa vida com Deus é a maior prioridade. A nossa vida com Deus deve ser a nossa maior prioridade. Aí Ezequias vai lá, reconstrói o templo, envia uma carta para todas as tribos. Ele diz o seguinte: acabou esse negócio de que em Jerusalém só vai adorar a tribo de Judá. O reino do norte pode vir também. Vamos unificar esse negócio aqui. Esse negócio de separar o quê? A gente é um povo só, gente. Aí vai um adorar do lado de lá, outro adorar do lado de cá. Aí ele manda uma carta para todo mundo. Mas é interessante que muitos recebem aquela carta com um motivo de zombaria. Aí o que esse cara está falando de prioridade, de espiritualidade, de restaurar templo, essa altura do campeonato? Sabe por que é motivo de zombaria? Porque não é a palavra que muitos gostariam de ouvir. E aí muitos vão zombar da proposta de Ezequias de chamar o povo para o templo, para adoração, para unificar o povo em uma única voz, clamando ao Rei dos Reis. Mas para uns, a reabertura do templo, a celebração da Páscoa, é uma oportunidade de se voltar a Deus. Já tinha gente sendo tomada por uma consciência de que as coisas já não estavam acontecendo, porque Deus já não estava mais derramando favor. Então já tinha gente entendendo isso: olha, a gente se perdeu. Está na hora de cair em si. Sabe o filho pródigo? Quando ele se perde, ele pede a herança, vai e gasta, usufrui, ele perde tudo. Aí comendo bolota de porco, sentindo o desejo de comer bolota de porco, ou seja, ração de porco, ele cai em si. A Bíblia diz: e caindo em si. Aí ele cai em si e ele percebe que na casa do pai dele tinha tudo, mas ele deixou de priorizar a casa do pai para viver uma vida mundana e secular. Agora ele cai em si e ele percebe o que ele estava perdendo deixando de lado as coisas espirituais, o que ele estava perdendo deixando de lado as coisas de Deus. Aí sabe o que esse texto mostra para mim e para você? Ezequias primeiro ele coloca a casa em ordem e depois ele celebra a Páscoa. Ele diz o seguinte: vamos arrumar a casa. Tem muita gente que às vezes não sabe por onde começar, né? Deus, eu não sei por onde começar, eu estou perdido. Posso te dar uma dica? Começa arrumando a tua casa. Começa colocando teu guarda-roupa em ordem. É sério, gente, isso aqui. Começa organizando sua geladeira. Sabe por que a vida de muita gente é um caos? Porque a casa é desorganizada.
Comece a organizar a sua própria casa para você ver se você não começa a gerar uma tranquilidade emocional, a começar a se conectar com... Às vezes você não consegue se conectar com Deus, sabe por quê? Porque sua cabeça está uma bagunça. Para, em nome de Jesus. Presta atenção no que eu estou falando, para, em nome de Jesus. Tem hora que a nossa cabeça vira uma bagunça. Se a gente deixar, a gente entra num processo de objetividade imparável. E a gente vai achando que a gente é super-homem, até dar um piripaque. Coloca as coisas em ordem, estabelece prioridades. O que é mais importante? Sabe por que senão você vai fazendo, e você deixa o que é prioritário para depois. Ou seja, o que era importante você não fez, e o que não era importante você fez. E é por isso que a vida de muita gente vive um caos. Amém ou não amém? Amém. A Ezequias vai reabrir o templo para celebrar a Páscoa. Chama os sacerdotes, chama os levitas, chama todo mundo. Aí, como eu disse, uma parte vai zombar do chamado. Por quê? Que é esse negócio de espiritualidade? Que isso aí é conversa para boi dormir. Leve a sério a sua vida no Espírito, em nome de Jesus. Mas para outros é um chamado. Vamos levar a sério o nosso chamado. Eles vão se humilhar diante de Deus. Eles vão ao templo e vão restaurar a verdadeira adoração. E a Bíblia diz assim: a alegria foi tamanha em toda a cidade em Jerusalém. Pois desde o tempo de Salomão, o rei de Israel, filho de Davi, nunca havia acontecido algo assim. Os sacerdotes e os levitas de pé pediram as bênçãos de Deus para o povo, e Deus no seu santo lar no céu ouviu a oração e atendeu o pedido deles. Sabe por que Deus voltou a atender o pedido? Na verdade não é que Deus voltou a atender o pedido. Deus voltou a derramar as suas bênçãos das regiões celestiais. Deus diz: alinhou, aprumou, toma. Ou seja, desaprumou, Deus tirou. Aprumou, Deus devolveu. É assim que Deus faz. Aprumou a sua vida com Deus? Meu filho, a partir de agora você tem o meu favor. A partir de agora você tem as minhas bênçãos. A partir de agora você tem privilégios espirituais disponíveis para você, porque a sua vida está alinhada debaixo da prioridade correta. Desalinhou, Deus tira. Isso é justo. Isso é justo. Quem aqui é pai? Se seu filho está fazendo tudo direitinho, aí ele fez 18 anos, você tem condição de dar um carro para ele, você dá um carro, sim ou não? E se ele aprontar, pegar o carro, começar a fazer bagunça, você tira a chave do carro, sim ou não? Sim, é justo, é pai. Pai quer bem. E é por isso que Deus dá e Deus também tira. Eu nunca vi ninguém pregar isso, mas amém, está tudo bem. E eu não falo isso para me enaltecer não, muitas vezes eu falo, Deus. Mas é assim, Deus dá, Deus tira. Porque Deus não quer te perder. Então, como um pai, um bom pai, que está vendo que se não tirar o carro da mão do filho, ele vai se matar com aquele carro. Aí o pai fala, vem cá, me dá a chave desse carro. Você não sai mais com esse carro até você aprender a fazer as coisas direito. A maneira como você está dirigindo vai te matar e vai gerar problema para a nossa casa. Pronto, toma. Viu, pai e mãe? É assim que tem que ser. A hora que você vê que seu filho está dando aquela... Está indo mais do que deve, aí você... Vem cá. Faz entender que as coisas não são assim, não. Se Deus faz isso com a gente. Se Deus faz isso com a gente. Aí Deus chama para a consciência. Olha o que eu estou fazendo na tua vida aí. Aí você começa a prosperar, começa a fazer, e daqui a pouco Deus já não é mais sua prioridade. Cuidado. Isso não é uma ameaça pastoral, viu? Não estou falando isso para botar medo no teu coração. Estou pregando o que está na palavra de Deus e aquilo que Deus colocou no meu coração. E que eu lutei para pregar. E estou pregando. Porque a vontade era de falar outras coisas. Mas Deus falou, é isso que você vai falar. Às vezes a sua falta de prioridade não está te deixando prosperar. É a sua falta de prioridade. Até quando vai viver essa vida cansada? Trabalha, mas nunca usufrui do seu próprio trabalho. Está errado, gente. Está errado. Está certo isso? Diga não. Você trabalha, você faz tudo direitinho, é tão esforçado, mas não consegue usufruir daquilo que... Então você precisa parar e entender. Olhar para a tua vida e falar, o que está faltando, Deus? É falta de prioridade? Começa a alinhar a sua vida, entenda, seu maior patrimônio é a sua vida espiritual. Começa o seu dia com uma oração. Se esforce. Na igreja que você congrega, na sua casa, que você chama de casa espiritual, se esforce para estar nos cultos. Uma igreja como a nossa, é culto de quarta e de domingo, se esforça. Eu vou estar no culto de ensino na quarta, eu quero aprender mais sobre a palavra de Deus, eu vou me esforçar, Deus é minha prioridade. Às vezes chega uma visita, aí, isso já aconteceu comigo, tá? Então eu estou falando que aconteceu comigo, estavam falando hoje de manhã. Para muitos parece loucura. Tem um primo que eu gosto muito, casou com uma pernambucana, foi morar em Pernambuco e tal, e fazia muitos anos que eu não via ele.
Quando eu comecei meu ministério, estava começando na diaconia, e todo feliz, não sei o que, ele me chega em casa no domingo, de manhã, sem avisar. Falei, puxa vida, Jesus. Aí fiz uma sala, almoçamos juntos, liguei para o pastor, falei, pastor, eu vou na reunião dos diáconos, às 4 eu estou na igreja. E ele estava gostando e não queria ir embora. Mas fazia anos que eu não via o meu primo também. Aí eu falei, primo, amo a sua vida, mas eu tenho um compromisso na igreja e eu preciso ir para a igreja. Fica em casa, pode ficar na minha casa, tranquilo. Quando eu voltar a gente janta e tal. Ele, não, primo, então eu vou embora e tal, não sei o quê. Não sei, talvez ele tenha ficado chateado comigo. Eu acredito que não, porque a gente se fala até hoje, né? Então não deve ter ficado. Mas eu decidi priorizar as coisas de Deus. Não deixei de dar atenção para o meu primo. Não deixei de cuidar dele. Tudo que ele me pediu. Ele queria rever os amigos de infância, peguei o carro, levei ele no bairro que ele morava. Ele queria ir na feira comer pastel, fui levar ele para comer pastel, tomar caldo de cana, relembrar ali as coisas da infância. Levei ele era mais velho, mas levei ele para fazer tudo o que ele queria. Mas agora eu falei, agora eu preciso fazer aquilo que é mais importante. Amo a sua vida, meu primo, mas agora é hora de assumir as minhas responsabilidades ministeriais. É difícil, né, gente? É difícil. Mas é uma questão de escolha. O povo aqui vai se reunir, vai prestar um culto digno de adoração ao Senhor. Deus perdoa o povo e abençoa o povo. O povo volta a priorizar as coisas de Deus e Deus volta a abençoar o povo. É simples. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala assim, ó, é simples. Prioriza as coisas de Deus, que Deus te abençoa. Aí essa prioridade aqui vai mostrar que o destino da nossa vida, de um reinado, de um povo, é definido nas suas primeiras atitudes. Quando a prioridade é um dos seus primeiros atos, você está definindo o restante da sua vida. Se Deus for o primeiro, você não vai precisar ficar se preocupando com o que vem na sequência. Salmos 33 diz, feliz da nação cujo Deus é o Senhor. Feliz da nação cujo Deus é o... Agora olha só, gente, tudo começa num cenário caótico, de reino dividido, de nação exilada, de povo destruído, momento conturbado, guerra, crise, secularização, e termina em festa, e termina em adoração. Fala para a pessoa que está do seu lado, se você priorizar o reino de Deus, aquilo que começou ruim, vai terminar em festa em nome de Jesus. Quem prioriza, celebra em nome de Jesus. Privilégio espiritual nada mais é do que Deus operando no invisível para organizar o visível. Ok? Tem privilégio para você. Não é isso que eu estou pregando, eu estou dizendo que tem privilégio disponível. Deus está trabalhando no invisível para organizar o teu visível. Amém ou não amém? Amém. Aí em Amós a gente viu o que acontece quando Deus vira o segundo plano numa casa, numa família, num povo. Quando Deus é segundo plano, o favor dele é suspenso e a vida desorganiza. Deus tira o privilégio. Deus dá o privilégio, Deus tira o privilégio. Isso é justo, diga, isso é justo. Muito justo. Ele deu, ele tirou, porque desobedeceu. É um filho. Deus te vê como um filho. Fala para o crente que está do seu lado, Deus te vê como um filho. Não só te vê como você é filho dele, né? Aí Paulo diz que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção no mundo espiritual. Gente, eu se fosse você, eu começaria a levar muito a sério essa vida espiritual, que eu tanto estou tentando pregar aqui para você. Se o apóstolo Paulo diz que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos na região celestial, por que é que você fica insistindo tanto na sua vida material? Por que é que você fica insistindo tanto, achando que as suas bênçãos vão vindo? Não venha me dizer que você trabalha porque você quer viver uma vida cansada. Não venha me dizer que você trabalha todos os dias porque você quer viver essa vida difícil. Não é. Eu sei que você é esforçado, que você trabalha porque você quer romper, porque você quer crescer e você quer desenvolver. Agora, em nome de Jesus, o segredo do sucesso, o segredo da sua vida está em entender que o seu maior patrimônio é a sua vida espiritual. Leva a sério a sua vida no Espírito. A gente vai entender em Deuteronômio que as palavras de Jesus aqui apontam para prioridade, para obediência, para fé. Prioridade, obediência e fé. Essa é a decisão prática para a sua vida. Finaliza dizendo para a pessoa que está do seu lado, coloca Deus de volta
no primeiro lugar. Alinha seu coração, alinha a sua agenda, as suas escolhas e caminha na obediência, porque Deus quer conceder privilégios para mim e para você. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu acho que o que falta para a gente aprumar, para muita gente aqui aprumar a sua vida, aprumar é organizar, é alinhar, é prosperar, é desenvolver, sabe? É casamento andar para frente. Deus está falando muito forte no meu coração sobre isso. É tudo uma questão de prioridade. Diga prioridade. O que está faltando para você é só priorizar aquilo que é mais importante. Ou você escolhe viver uma vida trabalhando, fazendo e tentando, e vai terminar essa vida como uma pessoa esforçada que nunca teve sucesso. Ou você alinha os prumos com Deus hoje, que às vezes a gente deixa de priorizar as coisas de Deus. E essa questão de prioridade é uma prova, gente. A todo momento é uma prova. A todo momento é uma. Ontem eu recebi os pastores lá em casa, por um tempo, aniversário da Maria Clara, e chegou uma hora que eu tive que me retirar. Sabe, às vezes sou até uma pessoa mal educada, mas eu precisava priorizar aquilo que era mais importante, que era preparar algo para poder alimentar a igreja, preparar a palavra. E aí o pastor sai, sobe e vai se trancar no quarto. E aí depois eu vou no grupo, pastores, me desculpa. Eles entendem que a prioridade, e é o tempo inteiro assim, priorizando. Estava gostoso, estava legal, estava sentado à mesa batendo papo, mas ali, agora é hora de priorizar. Porque amanhã tem centenas de pessoas na igreja, esperando por uma palavra de Deus. E quem é o pastor da igreja? Quem é o responsável por alimentar essa multidão? Quantas vezes a gente está no nosso apartamento na praia, e aí dá sábado, 4 horas da tarde, e as meninas estão lá na maior alegria, jogando bola na praia, brincando, felizes e contentes, e eu falo assim, vamos gente, está na hora. Essa questão de priorizar não é uma tarefa fácil, é o tempo inteiro. Jesus ensina, priorize e decida continuar priorizando. Priorize e decida continuar priorizando. E a gente tem que parar no meio do caminho, porque a gente continua priorizando aquilo que é mais importante para nós. Meu ministério é algo que Deus me entregou, algo importante, tem a ver com o meu chamado. Então, eu tenho que priorizar aquilo que é a vontade de Deus na minha vida. E aí a gente sacrifica aquilo que é do material, para priorizar aquilo que é da vontade de Deus. E aí Deus vai entendendo que você está disposto a viver uma vida de prioridades. E se Deus é uma prioridade, se Deus é uma prioridade para você, uma coisa é certa, você vai ser uma prioridade para Deus. Quantas pessoas nesse exato momento, no mundo, estão dentro de uma igreja, orando, louvando e adorando ao Senhor? Minha pergunta é, se existem milhares e milhares de pessoas no mundo agora, domingo de manhã, é o Dia Internacional dos Crentes. Imagina quanta igreja está aberta agora. Quantos pastores estão pregando, quanta gente está adorando e orando. Aí minha pergunta é, por que no meio de uma multidão Deus tem que ouvir a tua oração? Por que no meio de uma multidão de pessoas pedindo coisas a Deus nesse exato momento, Deus tem que parar para ouvir a tua oração? Tiago diz, pede e não recebe porque não sabe pedir. Se não sabe pedir, tem a ver com prioridade. Muitas vezes a gente pede, mas Deus nunca foi uma prioridade para nós. Hoje a gente aprendeu no livro de Amós que Deus ele vai cessar as bênçãos sobre a vida do povo de Israel, para que o povo de Israel voltasse a ter consciência do Deus que estava abençoando. Porque o povo estava tirando o coração daquilo que era mais importante, a prioridade. Não era mais o Senhor. Agora, se Deus é uma prioridade para mim,
eu tenho uma certeza que mesmo no meio de uma multidão de pessoas no mundo inteiro adorando ao Senhor agora, uma certeza eu tenho que se eu fizer uma oração, Deus ele vai me ouvir com prioridade. Deus ele vai me colocar como prioridade para Ele. Porque Deus primeiro vai olhar para a minha vida e vai falar, ok meu filho, está todo mundo pedindo, nesse exato momento, todo mundo está querendo, todo mundo quer bênção, todo mundo, mas vamos olhar para quem tem realmente priorizado aquilo que é mais importante. Quem tem priorizado. E chega um determinado momento na vida, que a gente precisa também provar para Deus o quanto Ele é prioridade para nós. A gente precisa provar para Deus o quanto Ele é uma prioridade para nós. Que é muito fácil falar, eu priorizo a Deus, mas tem hora que a gente tem que provar para Deus. Tem hora que a gente diz não a alguns compromissos no material, porque eu tenho um compromisso com Deus. Tem hora que o nosso corpo físico quer descansar, mas a gente continua firme fazendo a obra de Deus, porque eu decidi priorizar a minha vida com Deus, a minha vida no Espírito, eu decidi caminhar em obediência, eu decidi honrar a minha aliança. Eu acabei de responder uma pergunta que talvez muita gente faça, por que Deus não responde a minha oração? Porque talvez Deus não seja uma prioridade para você. Enquanto Deus for o seu plano B, C, D, E, alguma coisa assim, não fique esperando que Ele vai te colocar como plano A na vida dele. Não fique esperando que Deus vai te colocar numa condição de eleito, separado, privilegiado. A condição dos privilegiados, presta atenção, isso aqui é muito importante, gente. A condição dos privilegiados é para quem prioriza. A condição dos privilegiados é para quem está priorizando, para quem está se entregando, para quem está se doando, para quem está fazendo. Prioridade, prioridade. A tua vida começa a andar a partir de hoje se você entender essa ministração. Eu citei vários exemplos pessoais, minha vida, eu, pastor Vitor. Tive que dizer não para um bom emprego para priorizar o reino de Deus. Tive que pedir para um primo, um ente querido, uma pessoa, está na hora de eu ir. Era só um domingo. Talvez não mudaria a minha vida. Mas Deus também estava olhando, literalmente, para mim naquele momento, e me colocando à prova, para saber onde estava o meu coração e qual seria a minha prioridade. Ficar ali sentado com meu primo assistindo um jogo ou alguma coisa, que era o que a gente ia fazer se nós ficássemos em casa, ou se eu iria cumprir meu chamado. A vida com Deus, muitas vezes é dizer não para muita coisa. A gente tem muito problema com isso, muita dificuldade com isso. Mas Deus não tem problema nenhum em falar para você, sai da tua casa, do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. A gente tem problema com isso, Deus não tem. Deus nos chama, e Ele não tem problema nenhum em fazer um movimento na sua vida, que talvez vai mexer com a sua estrutura física, com a sua vontade, com o seu desejo material. Deus não tem problema nenhum com isso. Muito pelo contrário. Tudo que Deus quer é te destravar para o seu propósito de vida e existência na terra. E se tiver coisa que você vai ter que deixar para trás, é Jesus. Algumas amizades vão ter que deixar para trás. Às vezes alguns relacionamentos que estão empacando a sua vida com Deus. Eu falo para as minhas filhas, hoje eu sou pai de jovens adultas, né? Maria Clara fez 18 ontem. Nunca entre num relacionamento com um moço que não ame mais a Deus do que a ele mesmo. Que não ame mais a Deus do que você. Eu nunca posso colocar nada na minha vida acima de Deus. Nem as minhas filhas, nem a pastora Vanessa, nada. Deus é prateleira de cima, e é por isso que minha vida hoje é organizada. Outrora não era organizada como é hoje. E aí eu descobri que uma vida organizada é reflexo das prioridades, das minhas prioridades ao longo da caminhada. Eu decidi priorizar. Aí Deus foi botando a casa em ordem. Olha só o que Deus manda eu te dizer. Decida priorizar, que Ele vai botar a sua casa em ordem.
Você prioriza e Ele coloca em... Você prioriza e Ele coloca em ordem. Eu priorizo o que é mais importante. Aí Deus lá de cima exerce governo sobre a minha vida e organiza a minha vida aqui embaixo. Priorizo o reino de Deus. Prioridade eu falo muito aqui na igreja, né? E eu falei, Deus, eu não quero falar sobre prioridade de novo. Eu confesso para vocês, gente, que eu briguei com Deus essa noite. Falei, Deus, mas falar de prioridade, Deus, de novo. Prioridade é uma coisa que eu falo o tempo inteiro, né? Aí hoje pela manhã eu fui cortar o cabelo lá no meu salão, no Michel. Aí terminei de cortar o cabelo, o Michel olhou para mim e falou assim, daqui a pouco eu tô lá. Eu falei, daqui a pouco tá lá onde, Michel? Daqui a pouco eu tô lá na igreja. Aí eu, legal. E na hora que eu entrei no carro, aí o Espírito Santo falou para mim, prega o que eu tenho colocado no teu coração. Aí sabe o que foi legal? Que ele falou assim, eu vou fechar o salão, desmarquei os clientes, hoje eu preciso dar uma atenção para Deus. Olha o Michel ali. Você vê como Deus vai falando conosco nos mínimos detalhes? A minha esposa e as minhas filhas são provas, que eu vim no carro falando, falei, o que Deus colocou no meu coração para hoje, eu não sei, não... Foi assim ou não foi? Aí eu chego, corto o cabelo e o rapaz, não, eu vou parar, hoje eu vou fechar tudo aqui, que hoje a minha prioridade é Deus. Aí eu entendo que Deus quer falar conosco. Sabe, na verdade, tem muita gente esforçada, trabalhadora, muita gente boa, que a vida não acontece, e às vezes não entende por quê. E aí talvez você esteja aqui hoje para buscar uma resposta. E a resposta de Deus para a sua vida é prioridade. Coloca a tua vida espiritual como seu maior patrimônio, que Deus organiza a sua casa, a sua família, as suas finanças. Eu vou repetir, coloca a tua vida espiritual como seu maior patrimônio. Diga assim comigo, o meu maior patrimônio é a minha vida com Deus. Mais uma vez, o meu maior patrimônio é a minha vida com Deus. Se esse for o seu maior patrimônio, você pode ter certeza que a sua vida vai estar alinhada, vai estar ajustada, vai estar organizada. Se o seu maior patrimônio é a sua vida com Deus, a sua vida vai estar alinhada, organizada e ajustada. Eu não sei se você já teve a oportunidade de experimentar uma vida ajustada, uma vida organizada, mas é tão bom quando a gente vive uma vida que a gente olha e fala assim, nossa Deus, antes eu tinha que trabalhar tanto para conquistar alguma coisa, e hoje o teu favor me alcançou, e eu não preciso me desgastar tanto para ter mais do que eu poderia ter se eu me desgastasse tanto. Alinhamento, prioridade, obediência, sabe, são coisas que não pode faltar na vida do cristão. A gente vive numa geração que tudo é prioridade, menos as coisas de Deus. O povo evangélico está crescendo assim, numa ordem ou numa desordem muito grande, e daqui a pouco a gente vai se tornar assim como os católicos não praticantes. Eu carrego um título religioso, mas eu não pratico a minha fé. Não praticar a fé é uma falta de prioridade. Não praticar a tua fé é uma falta de prioridade. Hoje pela manhã, um staff falou assim para mim, nossa pastor, fez um solzinho, o povo veio para a igreja, né? Eu falei, isso me entristece, isso não me alegra. Porque um dia mais frio, a prioridade é o cobertor. Está entendendo isso? Eu falei que o título hoje... Faz um friozinho, a prioridade é a coberta, é mais quentinho. Sim, é quentinho realmente, é gostoso, né? É bom. Um friozinho afasta a crente da igreja, tira o crente da prioridade. Você percebe que são detalhes pequenininhos? Eu sei que Deus está falando no íntimo de muita gente aqui, viu? O Espírito Santo fala muito forte no meu coração. São nos pequenos detalhes que Deus está avaliando a nossa prioridade com Ele. Não é nas grandes coisas, são nos pequenos detalhes, no dia a dia, os pequenos detalhes. O dia que está mais frio, que eu não levanto para ir a um culto. Não estou dando bronca não, viu? Em nome de Jesus.
Não estou chamando a sua atenção, eu só estou falando aquilo que Deus está colocando no meu coração. No dia que eu estou cansado, eu não participo de um culto de ensino, de uma aula. Hoje eu estou cansado. Tudo isso são sinais que a gente vai emitindo para o mundo espiritual, né? Minha prioridade é o meu descanso. Minha prioridade é o meu cobertor quente. Você está entendendo isso, gente? É extremamente necessário a gente ouvir uma palavra como essa para que a gente possa alinhar, aprumar a nossa vida novamente com Jesus. É Deus querendo liberar acessos, privilégios que foram criados para os filhos de Deus, mas muitos dos filhos de Deus não vivem esses privilégios porque deixam a vida com Deus em segundo plano, porque não honram a aliança que tem com Deus. E Deus deixa claro que um povo que não honra a aliança, Deus tira o privilégio até que caia em si e volte a honrar a aliança estabelecida no início. Justo. E eu louvo a Deus por isso. Isso é justo. Vamos orar? Feche os teus olhos em nome de Jesus. Diga assim comigo: Senhor, eu escolho colocar o Senhor em primeiro lugar na minha vida. Alinha meu coração ao teu reino e à tua justiça. Perdoa as minhas inversões de prioridade e realinha a minha vida contigo. Em Cristo eu recebo o teu favor, operando no invisível para organizar o meu visível. Em Cristo eu recebo a sua direção, a sua paz e a sua provisão. E eu declaro que a partir de hoje eu vou viver debaixo do teu governo e vou priorizar o teu reino acima de tudo e qualquer coisa na minha vida, em nome de Jesus. Amém.